Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te. Com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Lembra-te de que és pó, e ao pó hás de tornar. É assim que a Igreja amanhã, na cerimônia das cinzas, né? Amanhã, quarta-feira de cinzas, hoje, último dia do Carnaval. Amanhã começa esse tempo forte na Igreja Católica. O tempo da Quaresma, tempo de penitência, tempo de conversão. Essas palavras, lembra-te de que és pó e ao pó hás de tornar, nos recorda que todo ser humano, num dia, voltará à terra, voltaremos ao pó, né? Morreremos. E o que terá sido da nossa vida? No final dos nossos dias, né? O que poderemos dizer, ou melhor, o que poderá Deus dizer de nós? Preparação para a Quaresma, preparação para a Páscoa, sim. Mas, sobretudo, a Páscoa definitiva, o céu. Novamente ressonará, né, nos nossos ouvidos, no nosso coração, essas palavras do profeta Joel, que a liturgia nos recorda amanhã, na quarta-feira de cinzas. Voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração, não as vestes, e voltai para o Senhor, vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia. Esse convite de Deus para uma profunda mudança. E com palavras do fundador do Opus Dei, ele dizia, né, numa tertúlia, no ano 64, o Senhor, Deus nosso Senhor, né, está sempre disposto a nos dar a graça, e especialmente neste tempo, a graça para uma nova conversão, para uma ascensão no campo sobrenatural. Uma maior entrega, um avanço na perfeição, um incendiar-nos mais no amor de Deus. Deixar-se incendiar pelo fogo do amor de Deus. Buscar uma maior entrega a Deus e aos nossos irmãos. Um avanço na perfeição humana,
natural e sobrenatural, espiritual. São José Maria insiste conosco, né, lá do céu, que cada dia, né, cada dia é um dia propício para a conversão, né? A conversão ela é necessária diariamente. Ao longo da nossa vida, né, serão necessárias muitas conversões, muitas. Não só uma. É tão bonito ver, né, uma pessoa que se converte, né? Uma pessoa que era ateia e que se converteu, né? Que abraça a fé católica, né? E que é batizada e recebe o sacramento da crisma e a primeira comunhão, né? E claro, né, isso é tão bonito, né? Isso acontece, graças a Deus, isso acontece, né, na nossa sociedade, né, com as pessoas que a gente conhece, né, graças a Deus há essas conversões. Mas a gente não pode esquecer de que nós, né, que já fomos batizados, né, de criança, né, nós que crescemos na Igreja Católica, nós que, né, a vida inteira, né, catequese para a primeira comunhão, catequese para a crisma, catequese para casar, catequese para morrer, quer dizer, diante, né, de todo esse percurso, né, quantas conversões não são necessárias na nossa vida, para nós, né? Por isso São José Maria também dizia, cada vez que retificas, e quando perante uma coisa que corre mal, mesmo que não seja pecado, procuras divinizar mais a tua vida, fizeste uma conversão. Olha que interessante, né? Cada vez que procuramos divinizar mais a nossa vida. É aquela pessoa que não fica estagnada, dizendo assim, já estou bem, já alcancei um patamar razoável, aceitável, pronto, não preciso mais lutar, não preciso mais me esforçar, já estou acima da média. Não dizer basta, né? Não achar que nós já alcançamos a meta, não achar que a gente já está, entre aspas, já estamos prontos, já estou pronto para o céu. Sei não. Pelo menos o que dizem, né? O que contam, o que narram, né? Que essas pessoas santas, né? Quando se aproxima o momento da morte delas, quem convive com elas, né? Dão o testemunho de que, nossa, aquela pessoa estava tão perto de Deus, que mais próximo de Deus só no céu, né? Então a pessoa fala, realmente estava na hora dela morrer, porque aqui na terra já não tinha como estar mais perto de Deus, né? Não sei se isso é bom ou ruim, né? Se a gente pensar no nosso caso, né? Eu estou tão longe de Deus que acho que eu vou demorar para morrer, né? Quer dizer, graças a Deus, né? Deus vai dar mais tempo aí pra gente, tipo assim, meu filho, minha filha, você está longe ainda, fica tranquilo, você não vai morrer amanhã não, né? Ainda tem muito chão pela frente, né? Bem, a gente não sabe quanto tempo temos, né? Mas reparem que todos nós, isso é importantíssimo, né? Que a gente repare, que a gente perceba, né? O tanto que a gente precisa de conversão, de mudança. Quer dizer, aquela pessoa que não enxerga, né? Se uma pessoa não enxergasse que os seus defeitos, né? Se a pessoa achasse que ela tá bem, né? Vocês acham que ela iria se esforçar para melhorar? Não. Quer dizer, uma pessoa só se esforça quando ela tem essa consciência de que, eu não estou tão bem assim não. Eu posso melhorar mais um pouquinho, né? Há alguns defeitos na minha vida, né? Na minha pessoa, né? Há muitos defeitos que ainda aparecem na minha pessoa. Então, há todo um panorama de luta pela frente, né? Que eu não posso descuidar, mais ainda, que eu não quero descuidar. Então a pergunta que não quer calar é essa, né? Quer dizer, eu quero lutar, eu quero me converter,
Ou deixar que Deus me converta nessa quaresma? Olha, a quaresma começa amanhã. E a gente pode encarar a quaresma como mais uma quaresma. Ou encarar como, olha, eu não sei se vai ser minha última quaresma. Eu não sei, será que vai ser minha última quaresma nessa vida? Então, quer dizer, eu vou viver essa quaresma como se fosse a última. Eu vou levar a sério. Eu vou levar a sério. Será que eu levo a quaresma tão a sério quanto levava a sério São João Paulo II? Procurem depois o que fazia São João Paulo II na quaresma, depois vocês me contam. Né? Então, algumas vezes, agora eu não sei precisar se 1, 2, 3 ou 10, não sei, mas há relatos de que, constatação, né, que o Papa emagrecia às vezes 20 quilos na quaresma. Né? Não preciso falar mais nada, né? 20 quilos. Agora, por quê, né? E vamos tentar explicar um pouquinho, considerar aqui diante de Jesus, né? Qual o sentido disso, né? Qual o sentido dessa penitência? Né? Porque eu acho que todos nós já temos consciência, né, do que a igreja prescreve. Quer dizer, o que a igreja pede para nós? Né? O que ela nos pede para vivermos na quaresma? Né? Acho que nós já sabemos. Né? Resumidamente, a igreja diz assim: a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, que é a memória da paixão e morte de Cristo, são dias de jejum e abstinência. Jejum e abstinência. Jejum. Quem está obrigado ao jejum? Os fiéis católicos, jejum. Os fiéis que já fizeram 18 anos. Até que eles completem 59 anos. Então, dos 18 aos 59. Né? Então, esse é o período que a igreja pede para a gente fazer o jejum nesses dias. Bem, especialmente nesses dias. Quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa. Sexta-feira da paixão. E a abstinência? A abstinência, a igreja nos pede, a abstinência de carne, né? Todos os fiéis católicos que já completaram 14 anos de idade. Então, de 14 para cima. Abstinência de carne. É verdade que a própria legislação complementar aqui no Brasil, né, de acordo com os cânones 1251 e 1253 do Código de Direito Canônico, a nossa legislação aqui no Brasil diz que a abstinência de carne pode ser substituída pelos próprios fiéis por outra prática de penitência, caridade ou piedade. Particularmente pela participação nesses dias da Sagrada Liturgia. Então, a rigor, uma pessoa poderia substituir a abstinência pela assistência da Santa Missa. Agora, cabe a cada um de nós, em consciência, que a gente pense, né? Olha, como que eu quero viver a penitência? Quer dizer, vamos dizer assim, a igreja nos pede um mínimo, tipo assim, daqui para cima, né? Ou seja, a igreja diz que, olha, daqui para baixo não, mas daqui para cima fica à vontade, né? Então, outro dia eu escutava um padre, era um padre ou um bispo? Acho que era um bispo. Isso, Dom Henrique Soares, que em paz descanse. Um vídeo do Dom Henrique Soares dizendo, o que ele dizia? Memória, hello, is anybody home? Ele dizia assim, desculpa aí, hein? Dom Henrique Soares, ele falava assim, gente, com aquele sotaque legal dele, né? Quer dizer, cada um tem o seu, né? Então, nós tem o nosso, né? Então, Dom Henrique Soares dizia lá no videozinho, né?
olha, o jejum, como é que é o jejum? Bem, a abstinência é simples de entender, né? Mas ele fala, como é que é o jejum? Ele fala assim, olha, o jejum, uma forma de viver o jejum é o seguinte, uma refeição normal, e ele brincava, não exagerada, normal, né? Uma refeição normal e outras 2 refeições que somadas não deem uma. Pronto, isso é jejum. Aí ele depois falava, mas também quem quiser ficar o dia inteiro com pão e água também pode. Né? Legal, quer dizer, tá vendo? É o mínimo, né? Abaixo disso, não. Agora, para cima, fica à vontade, né? Consulta com o Espírito Santo e se quiser com o diretor espiritual, mas quer dizer, vamos ser generosos, né? Por que não? Por que não sermos generosos? Ainda mais esse povo aqui saudável, né? Que um dia sem comida não vai fazer mal, o máximo que vai fazer é desmaiar um pouco, mas com esse negócio de hashtag fica em casa, se desmaiar tá em casa mesmo, né? Também não tem muito problema, né? Então, brincadeiras à parte, né? Então, isso é o que a igreja nos pede, mas agora, reparem, qual que é o sentido disso? Porque às vezes, a gente pode ficar no ritual, quero dizer, no externo. Eu fiz o jejum, fiz a abstinência. Aí alguém vai e te pergunta, mas por quê? Ou para quê? Ah, porque a igreja manda. Tá bom, a igreja manda, mas esse é o motivo pelo qual eu faço? Não, não pode ser isso. Quer dizer, a igreja manda, por algum motivo a igreja pede isso. Então, será que a gente sabe qual é o motivo? Por que a igreja me pede isso? Por que a igreja recomenda isso? Olha, porque o sacrifício, a mortificação, ela é o sacrifício, a mortificação, são modos maravilhosos, muito úteis, digamos assim, né, para a nossa purificação, para retificarmos o rumo da nossa vida e purificarmos o nosso coração, a nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos pecados, né? As ofensas que cometemos com os nossos pecados e que graças a Deus nós já pedimos perdão na confissão, né? Mas pode ser que reste, né? Que ainda exista a necessidade de reparação pelos nossos pecados. Então esse sacrifício próprio da quaresma, ainda que não exclusivo, né? Porque São José Maria tem aquela ideia, que é uma ideia católica, né? Que a nossa penitência, que a nossa mortificação seja tão constante como o bater do coração. Olha que interessante. Quer dizer, o coração bate todo dia, o coração bate toda hora, né? Para nós que somos um pouco sedentários, ele deve bater umas 70, 78 vezes por minuto, né? Nós que somos sedentários, né? Então, quer dizer, ele está batendo o tempo todo, tá? Ele está tá lá, né? Está batendo, né? O tempo todo. Então, quer dizer, a gente pensar que a mortificação também deveria ser algo assim, bem constante na nossa vida, né? Aí a gente se pergunta, para quê, né? Olha, porque a gente precisamos de purificar o nosso coração. E essa purificação do coração exige esforço. Claro, é fruto da ação do Espírito Santo em nós. Mas para que o Espírito Santo possa agir em nós, a gente tem que deixar. A gente tem que fazer a nossa parte. Então a mortificação é uma das formas que a gente tem para purificar, para fazer a nossa parte, para abrir o caminho, ou abrir as portas do coração, para o Espírito Santo nos purificar. Ah, mas por que o sacrifício? Por que a mortificação? Leiam o livro do padre Luiz Fernando Sintra, se eu não me engano, sobre a mortificação, né? Esqueci o título do livro, eu acho que é Por que Mortificar-se. Mas, se não for isso, é próximo disso, né? Livrinho maravilhoso
para quem não entende, né? Não entende por que eu preciso me mortificar, e a meditação do Padre Luciano não convenceu. Beleza, não tem problema, vai ler lá o Padre Luiz Fernando Sindra, que cá para nós é melhor que a gente, né? Inclusive tem vários áudios lá no SoundCloud lá do Padre Luiz Fernando Sindra, quem não conhece, recomendo vivamente. Outro dia eu estava escutando o que dele mesmo? Deixa para lá, não é o tema da meditação. Então, vocês ficam aí me distraindo. Não adianta jogar a culpa em vocês, né? Estão todas caladinhas com as suas máscaras. Covid-19, etc, né? Ou Covid-20, sei lá, né? Ou 21, vai saber, esse trem aqui né? Então, onde estávamos? Mortificação, sacrifício, né? Agora, por quê? Por que mortificação e sacrifício? Gente, porque Deus escolheu essa forma para nos redimir. Jesus veio à Terra para nos salvar. E como é que Ele nos salvou? Morrendo na cruz. Então, Deus escolheu o sofrimento para falar, olha, é esse trem aí, que quando a gente abraçar isso, por amor a Deus, é isso que nos redime, é isso que nos salva. Eu escolho esse caminho, e quem escolher esse caminho, quem quiser ser meu discípulo, como é que Jesus falou? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Gente, é condição para seguir Cristo. É condição. O próprio Jesus falou isso. O próprio Jesus ensinou. E Ele é Deus. Então, Ele não se engana e Ele não nos engana. Né? Propaganda enganosa. Deus fez propaganda da cruz, foi só para te enganar. Claro que não. Claro que não. Olha, a linguagem do sacrifício escolhido por Deus é a linguagem do amor. Dito de outra forma, o amor se manifesta no sacrifício, na dor, na mortificação, na abnegação, na entrega, na doação. E é isso que a gente tem que buscar. Ou melhor, a gente tem que buscar tudo isso por amor a Deus. E é esse amor a Deus que dá sentido para o amor ao próximo. São inseparáveis, não podemos separá-los. Não podemos separar o amor de Deus do amor ao próximo. Ou melhor, o amor ao próximo do amor de Deus. Não podemos separá-los. Não podemos. Gente, e olha que loucura. Quer dizer, nós, cristãos, católicos, falamos do sacrifício, falamos da mortificação, falamos da penitência. E as pessoas por aí que não são católicas, ou que são aqueles católicos, esse pessoal que é um católico assim meio relaxado, né? Esse pessoal olha para nós e fala assim, vocês são radicais, vocês são loucos, vocês são da época da Idade Média, né? Vocês são da Idade Média, né? E aí você fala assim, tá bom, eu sou da Idade Média. Só uma perguntinha, quantas horas por semana você fica na academia? /crossfit? 5 horas por semana no crossfit? Tá. Quanto tempo que você passa lá no salão de beleza mesmo? Tá. Quanto é que custa? Obrigado. Aquele botox ou preenchimento labial, quanto é que era? Tá, né? Agulha, né? Agulha. Aquela tatuagem linda, maravilhosa, agulha, né? Aquela depilação a cera, tchá. Aí você fala assim, tá, eu que sou o louco, a louca, porque eu faço jejum e abstinência, né? Eu que sou louco. Tá, desculpa. Gente, imagina se esse povo fosse católico e fizesse tudo isso por amor a Deus. Ia ter muito santo nesse mundo. Se o povo fizesse isso tudo que eu acabei de falar aqui, né? Não estou criticando essas coisas em si não, tá? Às vezes é bom. Às vezes é bom dar né? Fazer um ajuste. Às vezes é bom, né? E nada contra cuidar da saúde, desde que não seja um exagero, tá? Agora, imagina fazer tudo isso por amor a Deus. Vai ficar linda, maravilhosa e santa.
Gente, para ser santa não precisa ser feia não, tá? Igual a nossa amiga lá que cortou a franja. Né? Hashtag tamo junto. Brincadeiras à parte, né? Gente, mortificação, sacrifício, por amor a Deus, querendo purificar os próprios pecados, as ofensas que a gente comete a Deus. Senhor, eu preciso purificar, eu necessito da purificação, né? Porque olha, quando a gente vai se confessar, quando a gente vai lá e se confessa e pede perdão para Deus dos nossos pecados, o que acontece, hein? Só para fazer uma analogia, quer dizer, Deus, na confissão, perdoa os nossos pecados, ou seja, Deus aniquila os nossos pecados. Os nossos pecados não existem mais, né? Só que, dependendo do nosso grau de arrependimento, né, se não for um arrependimento perfeito, ainda fica uma cicatriz. A cicatriz do pecado. Mas no céu só entra quem não tem cicatriz nenhuma. Então a penitência, ela faz isso, ela limpa, ela cura a cicatriz que o pecado deixou. A confissão aniquila o pecado, mas não necessariamente limpa tudo, porque vai depender do nosso grau de arrependimento. Claro, se uma pessoa alcançou um arrependimento perfeito, então, na confissão, limpa tudo. Então, quando a gente recebe uma indulgência plenária, se o arrependimento é perfeito, limpa tudo. Agora, qual que é o problema? É que nós, seres humanos, não sabemos se a gente alcançou o arrependimento perfeito. Né? Então, Deus sabe o que faz, né? Tipo assim, né? Não vamos deixar a pessoa se achar, né? Porque senão ela vai se achar, vai achar que já está santa, perfeita, e vai cair no orgulho, vai cair na soberba, vai cair num monte de coisa, porque está achando que já está no céu, né? E ainda não está, né? Então é muito bom que a gente não saiba se as nossas manchas já foram todas purificadas, porque aí a gente entende que eu preciso da mortificação e do sacrifício por amor a Deus, porque isso vai ser a penitência. Quando eu ofereço a Deus a mortificação, o meu sacrifício, eu ofereço a Deus com essa intenção, então a minha mortificação se transforma numa penitência, no meio de purificação das sequelas deixadas pelo pecado. Por isso é tão importante a mortificação oferecida a Deus por esse sentido de penitência. E mais ainda, a gente pode oferecer a Deus e pedir a penitência dos próprios pecados e também dos pecados da galera. E sobretudo das benditas almas do purgatório. Né? Porque as almas do purgatório já não podem fazer mais nada para se purificar, mas nós podemos fazer por elas. Então elas estão lá se purificando e nós podemos, digamos assim, acelerar esse processo. Então quando a gente reza pelas benditas almas do purgatório, quando a gente oferece uma mortificação, um sacrifício por elas, né, elas recebem a penitência, ou melhor, o fruto da penitência. Elas recebem o perdão, né, a purificação, né, pelos seus pecados. Então essa é a grande importância, o grande motivo pelo qual nós fazemos a mortificação e as penitências, né? Porque é o meio habitual, normal, através do qual nós conseguimos de Deus a purificação, né, dos nossos pecados, né, da consequência dos nossos pecados que já foram perdoados na confissão. Né? Então, uma coisa não substitui a outra. Né? O fato de eu me confessar não substitui a necessidade da penitência. Tanto é assim que no final, no rito da penitência, o que o sacerdote pede para nós? Como penitência, reza depois. Ou seja, no próprio sacramento da confissão, a gente recebe uma penitência. Né? Claro, e depois a gente pode fazer outras penitências por conta própria. Né? Muito bem. Parece que já deu tempo. Então, vamos tentar ir terminando a nossa meditação de hoje.
né, que no fundo é uma grande preparação, né? É grande modo de dizer, né? Quer dizer, a gente faz o que pode, né? É uma boa preparação, né? Vamos ficar só com preparação? É uma preparação, né, para a quaresma que começa amanhã, né? Então vamos pedir a Deus, nosso Senhor, né? Vamos pedir ajuda a Nossa Senhora também, né? Dizer, mãe, né? Você, né? A senhora não precisa de purificação, né? Mas a senhora sabe muito bem como é que a gente faz isso. Afinal de contas, Nossa Senhora, que não precisou de mortificação, que não precisava de purificação, quero dizer, Nossa Senhora não precisava de penitência. Por quê? Porque ela é puríssima. Então ela não precisava aqui na Terra purificar nada, né? E nem precisou passar pelo purgatório, né? Mas reparem, Nossa Senhora sofreu bastante. Por quê? Porque ela ama Jesus. Então, se Jesus sofre, ela sofre. Então, Nossa Senhora sofre, né? Hoje de manhã a gente via, né? Quem ama, sofre. Então, Nossa Senhora sofreu bastante, porque muito amou. Desculpa, porque muito ama. Está no céu, ama, está viva, né? Ama. Nossa Senhora ama Jesus. Agora de forma plena no céu, né? Então, Nossa Senhora que ama perfeitamente, ela também sofre. Ela sofre. Porque ela sofre com Jesus. Ela se compadece com Jesus. Então, Nossa Senhora também é modelo para nós. Mesmo que ela não precisasse disso, ela viveu isso, né? Porque ela se uniu perfeitamente a Jesus. Ela abraçou a sua cruz e seguiu Cristo de perto. Então, que Nossa Senhora nos ensine nessa quaresma a abraçar a nossa cruz, a abraçar a mortificação e a penitência, com este sentido de amor, com esse sentido de purificação. E assim, a nossa quaresma não vai ser mais uma quaresma, vai ser uma quaresma de verdadeira, a quaresma será um tempo de verdadeira conversão do nosso coração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.